Assim, vamos começar a nossa live. Ela estava dando eco, agora o som está bem melhor. Só esperar a Maria de Fátima entrar para a gente começar, que a nossa convidada, a paz de Cristo para todos, já estava com saudade de fazer essas lives com vocês. Nós temos muitas novidades, nós estamos com uma roupagem nova e a gente aqui está fazendo cada vez mais. Já te convidei. Você tem que aceitar, tá? Para poder entrar comigo. Você tem que aceitar o meu convite, Maria de Fátima, e não entrar no seu Instagram. Tá aqui. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Para sair? Eu estou escutando a voz, mas ela não está aparecendo na minha live. Está dando eco. Então eu vou sair. Sai, vamos e deixa que eu te mando o convite, tá? Tá. Aí você aceita. É assim mesmo, gente. Quando a gente fala de tecnologia, acontece isso. Ô, Maria de Jesus, tudo bem com você? Que bom ter você aqui, que hoje a nossa live ela vai ser fantástica. Vamos ter aí um testemunho maravilhoso, inspirador, que vocês vão ver o quanto Deus trabalha na vida de mulheres cristãs que realmente se empenham em cumprir o seu propósito. Só esperar a Maria de Fátima entrar. Ela tem que entrar na minha live para mandar o convite para ela. Cadê? Ela ainda está aqui. Vamos lá. Só aceitar que eu já enviei. Vai dar certo. Agora foi. Alterou. Você está. Deixa eu ver aqui. Entrou, finalmente. Só organizar. E sempre que quando entra, desorganiza um pouquinho, fica um pouco baixo. Agora dá para ver meu rosto, né, pessoal? Gente, então, a live de hoje, sejam bem-vindas todas que estão chegando aqui, a Suelen, deixa eu colocar aqui o óculos só para ler. A Luciana, sejam todas bem-vindas. E a nossa live de hoje é uma live direcionada às líderes em ação, cristãs líderes em ação. A Maria de Fátima, ela faz parte, já fez da mentoria Cristã Líder com Autoridade, e depois eu falo um pouquinho mais. Mas nós vamos começar para a nossa live realmente, ela ter um bom direcionamento, mesmo porque o testemunho da Maria de Fátima é impactante, com uma oração bem rápida. E no final, a gente se despede, aí eu vou deixar a minha convidada orar. Tá? Sempre a gente fez assim, né, Fátima? Eu começo orando e uma delas sempre fazer a oração final. Vamos lá, meninas? Senhor Deus Pai Celestial, muito obrigada por este momento. Esteja à frente aqui conosco. Usa a tua serva para que ela transmita a mensagem, toque nos corações. Já te agradecemos, porque nós sabemos que tu estás entre nós. Amém. Agora, Maria de Fátima, te apresenta aí para que todas te conheçam, saibam quem é você, o que que você faz, para saber quem. E olha, gente, aqui em cima, quem ainda não segue, vem aqui, vai seguindo aí a gente, seguindo a Maria de Fátima, que tem coisas interessantes para vocês. Fique à vontade para se apresentar. Bem, boa tarde, na paz do Senhor Jesus para todas. Eu sou a Maria de Fátima, né? Sou do Rio, né? E hoje, né? Meu trabalho hoje, assim, hoje eu sou autônoma, né? E as minhas experiências, né, o meu testemunho, que daqui a pouco eu estarei contando, né, vai estar relacionado aí, né? Também com o meu trabalho. Ah, obrigada. Maria de Fátima, ela fez parte da mentoria Cristã Líder com Autoridade, que foi uma mentoria que trouxe
muitos frutos bons, trouxe um culto online, o envolvimento aí, vamos ter o lançamento aí do e-book, que cada uma delas vai escrever um capítulo, a Maria de Fátima está em um deles, e eu quero que você conte bem rapidamente para a gente a sua experiência na mentoria, porque ela foi uma das alunas muito dedicada. Gente, não faltava, e quando faltava, se fosse faltava, que eu nem lembro direito, eu acredito que só faltou, se faltou foi uma, mas assisti a gravada, estava lá, sempre presente, fazendo os desafios, as tarefas com a gente. Então, eu digo que foi uma aluna que seguiu passo a passo, e por isso teve vários frutos muito bons, resultados muito bons. Mas nos conte um pouquinho como foi essa experiência e o que trouxe de bom na sua vida. Então, gente, quando eu comecei, né, assim, eu entrei e não estava muito bem assim entendendo o que que era, né? Aí a gente vai, quando a gente entra, né, às vezes a gente fica com aquele pensamento, mas para que eu vou fazer isso, né? Acha assim que não tem importância, que não é algo que tem importância. Só que quando a gente entra, né, a gente vai começando a entender que realmente é uma coisa que ajuda muito, né? Ajuda muito. E aí a gente vai, né, conforme foi falado aqui pela Marcinelli, né, a gente teve o culto online, a gente orava, né, a gente tinha os desafios de ler a palavra. Vocês não têm noção do quanto isso é importante, é incentivo, né, para a nossa caminhada. Porque às vezes a gente tem sempre tem aquele momentinho que a gente fica meio, né, devagar, meio, né, assim, não querendo, né, fazer aquilo que é necessário a gente fazer, mas a gente participando da mentoria, a gente vai só vai acrescentando, só acrescenta, né? Vai acrescentando tudo aquilo que a gente realmente precisa e a gente vai recebendo as orientações. A Martinelli, ela é ótima, ela é paciente, ela é maravilhosa, gente. Ela é muito paciente, muito dedicada, né, no que ela faz também. Então, isso aí, para mim, foi de grande importância. Tem me auxiliado muito, porque mesmo tendo terminado, mas ela sempre está ali ajudando a gente, né? Mesmo que já tenha terminado a mentoria, mas ela continua ajudando, né? Então, ajuda muito, né, naquilo que a gente precisa desenvolver, porque a gente não nasce pronto, né? Então, aquilo que a gente precisa desenvolver, ela ajuda muito. Então, assim, é de grande importância, tem me ajudado muito, e eu tenho certeza que, além dos frutos que já foram produzidos, né, em nome de Jesus, eu sei que vou produzir ainda muitos frutos através daquilo que eu aprendi na mentoria, né, que Deus preparou, né, ela para estar assim nos dando, né, orientação. E eu agradeço a Deus, né, por ele ter colocado, né, a Marcinelli na minha vida, de tão distante, né, Marcinelli? Tão longe, mas veio fazer essa diferença, né? Isso que é o bom do digital, né? Que a gente mora assim longe, a distância é só física, mas estamos perto. E na mentoria, quem conhece sabe que a gente não trabalha só um aspecto. É espiritual, emocional, profissional, intelectual, vários aspectos. Então, tem aula assim de todas para a cristã ela sair realmente completa. E a Maria de Fátima vai fazer uma palestra já, né? Ela me deu essa notícia, eu falei, nossa, que maravilha. Está pronta, prontíssima já para ir lá fazer palestra, ela já sabe elaborar tudinho, os tópicos, tudo de uma boa palestra. Oi, Ingrid, tudo bom? Mas eu trouxe ela hoje que ela vai fazer parte do nosso e-book, que nós vamos lançar como um fruto da mentoria, e ela vai nos contar um pouco, um testemunho, o qual esse testemunho a gente vai desenvolver também e vai estar fazendo parte do nosso e-book. E eu vou deixar a Maria de Fátima à vontade para ela relatar o testemunho, para ela contar, e eu sei que vocês vão ficar impactadas, que no culto online ela contou lá um testemunho, e realmente várias vidas depois vieram, me mandaram mensagem, disseram, nossa, aquele testemunho tocou comigo, mexeu comigo e fez a diferença na minha vida. Então, Maria de Fátima, fique à vontade, minha querida, conte aí
sua história, seu testemunho, e nós estamos aqui para ouvir você. À vontade. Obrigada. Então, eu tenho vários testemunhos, né? Mas o que eu escolhi, né, para estar relatando aí, que vai ser relatado também no livro, né, no e-book, é sobre a última grande bênção, porque nós somos abençoados todos os dias. Eu costumo falar, todo instante a gente é abençoado. Mas foi sobre a última grande bênção que eu recebi, né? Foi porque eu estava cuidando assim de assuntos também. Eu vou resumir um pouco, que eu falo muito. E se eu começar a falar, contar detalhes, eu vou render aqui, né? Então, eu fui agir algumas coisas com minha mãe, que meu pai havia falecido, né? E eu estando com ela, né, num determinado lugar, aí eu simplesmente comecei a passar mal e eu apaguei. Eu não, na verdade, eu não apaguei, a minha mente ficou funcionando, mas o meu corpo ficou todo parado, né? Eu não conseguia me movimentar em nada, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia me movimentar e conseguia falar muito baixo. Enfim, eu fui socorrida, né, para adiantar. Eu fui socorrida, medicada, e lá o diagnóstico do médico foi que meu coração estava muito fraco, né? Meu batimento cardíaco chegou a 30. E a notícia que ele deu para a minha família foi a seguinte: ele disse assim, provavelmente ela não vai passar dessa noite, porque, né, meu coração estava muito fraco. Então, ele quis dizer que ali, para os olhos humanos, né, não tinha mais jeito. Então, passou o primeiro dia, e um detalhe que eu gosto de frisar é que enquanto a minha família, meus amigos, né, que entraram em corrente de oração, estavam preocupados comigo, eu estava lá sorrindo, brincando. Aí os enfermeiros até ficavam assim, né, comigo. Me lembro um dia que o enfermeiro, foi no segundo dia, o enfermeiro falou que não ia deixar eu ficar olhando para o monitor, onde eu via, né, os batimentos, porque ele falou que aquilo ali estava fazendo eu piorar. Eu disse para ele, não está fazendo piorar, eu dizendo para ele, né? E eu brincava, sorria o tempo todo. Em momento algum eu fiquei angustiada, em momento algum eu fiquei triste, chorando por aquilo que estava acontecendo comigo, né? Então, eu estava bem, apesar de eu saber que fisicamente não estava bem, mas a minha parte, assim, minha parte espiritual estava tranquila, né? Porque eu já estava sentindo que era o agir de Deus na minha vida. Enfim, fiquei lá, né, o segundo dia, o terceiro dia, e aí houve algumas burocracias que quando a gente vai assim para um hospital que é público, né, tem algumas burocracias. O médico disse que eu teria que fazer uma cirurgia no coração para colocar, eu esqueci o nome agora, que ele falou lá que eu teria que colocar no coração. E é uma coisa que eu sempre, né, sempre dizia assim, que eu não queria fazer cirurgia nenhuma. Mas claro que se for a permissão de Deus, não tem para onde a gente correr, né? Tem que fazer. Mas eu fiquei tranquila e eles me seguraram lá, não queriam me liberar, meu filho queria me tirar de lá, me levar para outro lugar, e eles me seguraram porque queriam me levar para fazer cirurgia num determinado lugar. E muitas pessoas diziam, né, que como é público, sempre as pessoas, né, falam, porque não é legal e tal, né, pode haver algum problema e tal. E, enfim, até o médico, que era o médico que eu já fazia acompanhamento, ele não quis atender. A primeira vez ele atendeu meu filho, a segunda vez que meu filho ligou, ele não atendeu mais. Aí meu filho ficou desesperado, né? Claro, né? Ouvindo o que o médico falou, né? Ele ficou desesperado e ele procurou um outro médico que eu já havia encostado com ele há muitos anos. E ele prontamente, né? Tudo preparado por Deus, né? Eu digo assim, tudo preparado por Deus. Prontamente ele atendeu, ligou para a clínica, ligou para o médico que estava cuidando de mim lá, né, onde eu estava internada, e falou para ele que era para me liberar e ele ia, né, resolver o que tivesse lá para resolver. E eles não queriam liberar. O médico vira para mim e me pergunta se esse médico, se ele era parente, se ele era amigo da família, se ele era íntimo da minha família. E eu falei para ele, eu disse, olha, eu já fui a ele há muito tempo, porque ele ficou surpreso com a insistência do médico para me liberar de lá. Mas tudo plano de Deus, né? Mas uma coisa que, mais uma vez, eu vou frisar. Em momento algum eu reclamei, né? Eu
não fiquei ali reclamando, né, questionando com Deus o porquê de estar acontecendo aquilo. Eu não fiz isso, né? Mas eu estava confiante em Deus que a solução viria, né? E aí aquele médico, né, ele começou a fazer o acompanhamento, né? E ele pediu, ali disse que realmente eu precisaria fazer a cirurgia. E eu fui fazer tudo o que ele pediu para fazer a cirurgia. Tudo, todos os exames. Fui onde ele me mandou ir, né? E foi até distante, para ir a outro médico, que seria o médico que iria realizar a cirurgia. Tudo direitinho, tudo de acordo com o que ele pediu. Final, não consegui a cirurgia. O médico, né, simplesmente ficou assim. Ele falou, como assim? Todo mundo consegue e você não conseguiu. Eu falei, isso não está bom, doutor. Está nas mãos de Deus. Se não é para conseguir, não vai conseguir. Né? E aí ele falou até que, eu vou mandar seu filho ir sozinho para ele agilizar, né, essa situação, porque é você que está atrasando as coisas, porque ele queria que saísse a cirurgia, né? E aí eu falei assim, não, mas não é isso não, pode ficar tranquilo que tudo propósito de Deus. Enfim, mais uma vez, resumindo, não deu certo a cirurgia, não pela minha parte, porque eu fiz tudo o que era para fazer, só que realmente eu não queria fazer a cirurgia, né? Crendo, né, na solução que Deus iria enviar para mim. E aí, né, o médico, acho que ele começou a perceber, né, que eu não estava, ele falou para mim, se você não quer mesmo fazer a cirurgia, eu falei, não, doutor, não quero. Só que, com aquele diagnóstico que eu estava, né, que ele falou para mim, olha, você vai para casa, mas você não vai mais poder trabalhar, você vai ter que ficar. Ele usou um termo que eu nem sei assim, se é recomendado, mas ele falou para mim que eu teria que ficar igual a uma pachá dentro de casa. Aí eu fui pesquisar e vi que sou eu a pessoa que não faz nada, né? Simplesmente assim, eu não poderia fazer mais nada. Foi o diagnóstico que eu recebi do médico, né? Que eu não poderia fazer mais nada. Mas Deus, né? Tinha um propósito em tudo isso, porque eu estava passando por uma situação muito complicada e eu costumo dizer, foi uma estratégia que Deus usou para me tirar da situação. Enfim, eu saí daquela situação, né? Deus me restaurou. Hoje, né, eu continuo fazendo acompanhamento com o médico, ele fica sempre perguntando, você está fazendo isso? Tô, doutor. Ele falou que eu não poderia dirigir, né, que eu não poderia andar de bicicleta, nada, né? Para quem tinha que ficar dentro de casa parado, é porque eu não poderia fazer nada, porque meu coração não aguentava mais nada. Isso que ele quis dizer. O diagnóstico foi esse. Você não vai operar, mas você não pode fazer nada, né? Então, hoje, né, agora vamos para como está a minha vida hoje. Hoje, eu, para a honra e glória do meu Senhor, né, eu trabalho, faço minhas vendas, eu trabalho com cosméticos, né, entre outras coisas. Então, as minhas entregas, a maioria, 99%, eu faço pedalando, né, eu ando, assim, vários quilômetros, né, o dia que tem as entregas, eu ando vários quilômetros, pode estar sol quente, chovendo, eu ando. E aí, todas as vezes que eu vou ao médico, ele me pergunta, e aí, tá andando de bicicleta? Tô sim, doutor. Tô sim. Aí, outro detalhe. A medicação inicial, né, teve uma parte que ele passou um remédio porque a minha pressão estava, né, alta. E aí, eu comecei tomando esse remédio, tudo bem. Só que depois, a minha pressão começou a baixar demais, eu falei para ele, falei, doutor, minha pressão está ficando muito baixa, eu não vou mais tomar esse remédio. Não, você não pode parar porque você é hipertensa, né? Falando aqui, também eu tô falando isso, não é para ninguém deixar de tomar remédio, não, tá? Isso aí é uma coisa que aconteceu comigo, não é para mim mesmo, porque foi o médico, né? Não fui eu. Eu apenas só iniciei. Aí eu falei para ele que eu não ia tomar o remédio, porque estava baixando demais a minha pressão. Aí eu na consulta seguinte, ele perguntou, e aí, tá tomando remédio? Eu falei para ele, são os outros sim, doutor, mas esse eu não estou tomando, porque está baixando minha pressão demais, tá? Foi a segunda. Terceira vez, a mesma coisa. Ele perguntou e eu falei que eu não estava tomando. E ele, claro, né, ferindo a pressão, né? 12 por 8, 12 por 8. Aí ele virou e falou assim, eu vou tirar esse remédio da receita, porque você não está tomando, sua pressão está boa. E foi o que ele fez. Ele tirou aquele remédio da receita. Ele tirou, né? Não fui eu fiquei aquele período que eu não estava tomando, porque eu vi que não precisava. Aí ele tirou aquele remédio. Aí tá, continua. Né? Isso tem. Eu até esqueci de relatar o período, né?
aproximadamente 3 anos, esse processo, né, que eu venho passando. E aí agora, eu fui a uma última consulta que eu fui, ele tinha um remédio que ele já tinha reduzido, tinha colocado para 3 vezes por semana, agora ele colocou para 2 vezes por semana, então ele está reduzindo a medicação. Por quê? Ele faz os exames, né? Eu faço eletro, os exames que ele pede para fazer, e ele está vendo que não há necessidade. Então, não é uma coisa da minha cabeça, não é uma coisa que eu estou falando assim, ah, não, eu não preciso. Não, eu estou fazendo acompanhamento médico, está tudo direitinho, mas ele está vendo que eu não preciso. Então, é um milagre, né? Um milagre que Deus fez na minha vida, né? Depois de tantas coisas que eu passei, claro, como eu disse, eu não vou relatar aqui, né? Porque são muitas coisas, mas assim, para quem se viu no fundo, lá no fundinho do poço, que para quem estava ao redor, né, eu olhava e dizia assim, essa daí não tem mais jeito, para essa daí não tem mais jeito, acabou, né? Teve um processo, vários processos, né, que aconteceram, processo de separação e outras coisas, e aí, para quem observava, né, ia dizer assim, para essa daí não tem mais jeito. Só que Deus tinha e tem um propósito na minha vida, assim como tem na vida de vocês também, que estão aí assistindo, né? Mas basta a gente o quê? A gente não reclamar, a gente entender, né, o propósito de Deus, e Deus ele vai providenciar todos os meios, as estratégias. Uma delas foi eu conhecer a Marcinelli, que foi nesse período aí que eu a conheci. Então, é por isso que eu digo, né, que tudo foi estratégia de Deus, né? E assim, de uma forma que foi modificando cada vez mais, né, a minha vida. Cada vez mais foi modificando. Como eu disse, é um período de aproximadamente 3 anos, né? A Marcinelli eu conheço conheço menos de um ano, né, a Marcinelli, por aí. Então, quer dizer, cada vez mais vão acontecendo coisas que eu vejo e eu entendo que é o propósito de Deus, né, na minha vida. E é isso, né? Se eu for falar mais, eu vou contar muita coisa. Mas quem quiser saber, né? Então, é isso aí. Mas é tão gostoso o teu testemunho, tá tão envolvente que a gente quer mais, mais, mais e mais. E o que é perceptível, que a Maria de Fátima, a nossa querida Maria de Fátima, ela simplesmente não cruza os braços. Ela é de ação em todos os sentidos. Então, ela não se entrega. Não, Ela tem um Deus que é maior que tudo. E ela simplesmente se viu perante uma doença, uma situação. E tem pessoas que já pegam, já adotam a doença. A minha dor de cabeça, a não. minha isto. Não, não é nosso. Isso é passageiro. É algo que aconteceu na vida da gente. E uma coisa interessante que você falou, questão da gratidão. Sabe que ao invés de reclamar, você agradece, porque quando você está doente, Deus te dá forças para enfrentar. Ele diz, no mundo tereis tribulação. E ele te dá força. Então, quando a gente estiver sentindo alguma dor, dizer muito obrigado, Deus, pela força que tu estás me dando para enfrentar. Porque quantas pessoas não têm essa força? E são que chegam a óbito, chegam a depressão, a um monte de situação. Quando você está firme, você está tendo forças para continuar. Mas a força também, ela depende da tua fé, depende de você não se entregar. Isso foi muito bonito, Fátima, isso foi muito legal. Como você se viu, de onde você tirou essa força tão grande? Porque você tinha uma convicção tão grande que ia ser curada. O que a gente tem que ter, gente, não é chegar e dizer assim, eu estou com dor de cabeça, vou ser curada. Você não manda em Deus. Você tem que sentir. Quando Deus vai curar, Ele faz você sentir. Ele faz você ter exatamente essa percepção, isso. E tem pessoas que ela diz, não, eu já fui curada. Isso, claro, ela está declarando, a pessoa está declarando, mas a gente também tem que entender que é a vontade de Deus por algum motivo. Por algum motivo, você não
vai ser curada. Eu conheço pessoas que tiveram situações parecidas com a minha, de alguma doença aí, em que eu tive que fazer o tratamento e a pessoa foi curada. Nem por isso, é claro, eu orei e fiz tudo, nem por isso eu disse, Deus não me ama. Não é isso. Lá adiante eu fui entender o propósito, fui entender por quê. Porque eu teria, né, realmente o testemunho de força, eu consegui perceber, às vezes a gente precisa ser moldado. Então, são várias situações. E quando a gente tem essa humildade de reconhecer, de agradecer e não de reclamar, a gente consegue vencer, não é isso, Fátima? Fale um pouquinho mais aí para a gente dessa força. Como é que o que você fazia na hora da aflição? Que é importante a gente saber. Então, eu sempre falo isso. Nas horas assim que eu via que a situação estava tão difícil que eu olhava assim, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Eu começava a louvar, né? Eu começava a louvar. Às vezes eu ia cantava um pedaço de um louvor, daqui a pouco eu emendava em outro, eu estava cantando em outro, e começava a agradecer. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é muito engraçada, mas é uma coisa muito séria, tá? Quando eu estava no hospital, quando eu estava internada, eu não podia me levantar para tomar um banho, né? Então era aquele banho que as enfermeiras passavam aquele, né? Aquele pano ali. Então, ai, gente, que coisa triste. Aí, a partir do momento que eu vim para casa, que eu comecei a tomar meu banho, eu chegava embaixo do chuveiro, quando eu abri o chuveiro, eu começava a agradecer alto. Minha filha até escutava, minha filha ficava falando. Eu começava a agradecer alto. Meu Deus, muito obrigada, porque eu posso estar embaixo do chuveiro tomando meu banho. Aí, assim, se tivesse alguém escutando, eles iam me chamar de doida, né? Mas realmente, eu passei, sempre fui grata a Deus, mas a partir desse momento, cada detalhe, eu passei a ser mais grata. Como eu disse, às vezes tem horas que a gente está se sentindo mal, tem horas que não vou dizer, eu tô com a saúde 100%. Não, não é assim. Mas eu costumo até citar aquela passagem de Paulo, né? Que Paulo permitiu o espinho na carne e disse: a minha graça te basta. Não tem isso? Então, quando eu falo para as pessoas, eu falo: gente, ele tem espinho na carne. Assim que eu falo, assim, mas a graça do Senhor me basta. E, assim, como eu fiquei fraca, não podia cantar, né? E eu sempre gostei de louvar, né? Então, quando eu voltei a louvar, eu passei a escolher os louvores mais, com a tonalidade mais altas, né? Para louvar e sempre falando para as pessoas, olha, quem o médico falou que não ia, né, poder fazer nada, e com aquela falta de ar toda, né? É outro detalhezinho, sempre tem que cortar para falar outra coisa, que o médico falava, quando eu ia para consulta, várias vezes ele falou para mim assim, como que você consegue viver com essa falta de ar? Eu falei, doutor, eu não tenho falta de ar, só que no exame estava constando que eu tinha. E eu falava para ele, o senhor pode perguntar para as pessoas, né, logo no início, né? Pode perguntar para as pessoas que têm contato comigo, eu não tenho falta de ar, mas só que lá estava nos exames constava, né? Então, enfim, como eu não podia, né, no início eu não estava podendo louvar, quando eu comecei, aí mudou, porque assim, eu até falei para minha filha, eu acho que a minha voz mudou, porque eu sempre fui bem, assim, não tinha voz boa para cantar, né? Desafinada, vamos dizer assim. E assim, Deus foi colocando em mim esse desejo de louvar, louvar, louvar. E, assim, é muita gratidão, porque através, né, dessa situação também eu passei a louvar mais, passei a me dedicar mais, tudo, eu digo que é tudo em gratidão pelo que Deus fez na minha vida e tem feito, né? Tudo em gratidão. E, assim, conforme, né, você até já citou aí, a pessoa que me chamou, né, para estar numa igreja, levando uma palavra, né? E, assim, hoje eu digo assim, eu não posso nem dizer não, nem pensar, porque Deus disse sim para mim, me permitiu viver mais um pouco, né? Não, eu sei, todos nós vai chegar o momento, né? Ninguém vai ficar aqui para sempre, vai chegar o momento. Mas ele me permitiu, já vão 3 anos, né? Já vão fazer 3 anos que o médico falou que seria lá o fim, e não foi um recomeço, né? Foi um recomeço. Agora, foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil, porque não sei se alguém que está me ouvindo teve algum problema no coração, sabe como é que a pessoa não consegue respirar, é aquela fraqueza, o corpo não responde, né? Então, no início, não quer dizer que lá no início eles dizem assim, não, eu estou, né?
estou bem, não foi assim. Só que a minha confiança em Deus, eu sei que Deus tem um propósito. Não sei qual é, mas Deus tem um propósito, né? Assim na minha vida, como na vida, né, de alguém aí que de repente possa estar passando por algo assim, entenda o propósito de Deus, né? Porque a gente só vai desfrutar das bênçãos se a gente entender o propósito que Deus tem no momento que a gente está passando por aquela situação difícil. E o seu trabalho eclesiástico, Maria de Fátima, como é que ele é? Conte um pouquinho para a gente, porque você é uma mulher também que é atuante, uma cristã atuante no seu propósito, é uma líder águia, que ela nasceu para voar cada vez mais alto. Nos diga como é que ele está sendo, antes se ele era um pouco como é que era, hoje em dia como é. Quando você disse eu jamais, não vou dizer não, aí me veio, eu digo, então coisas estão acontecendo aí, ela não está parada. Não, a gente pode ficar, né, parada. É porque, assim, às vezes a gente fica, né, um pouquinho retraído. Por isso que, voltando lá, por isso que a mentoria, né, é boa, porque a gente também desenvolve isso aí. Como eu disse, tudo Deus tem um propósito. E a Marcinelli entrou no meu propósito que Deus tinha para a minha vida, né, para poder me dar essa orientação, né. Então, assim, a gente, né, são chamados, né, hoje. Também Deus enviou uma outra pessoa de longe, do Maranhão, que hoje a gente é como irmã. Ela veio do Maranhão, hoje a gente é como irmãs, né? Mais uma que entrou no propósito. E a gente hoje tem um grupo, que a gente essa semana começou um grupo de evangelização. A gente começou com um trabalho diferenciado, que era mais assim, só nós entre o grupo, né? Só entre nós do grupo, e depois foi se estendendo. E a partir dessa semana, nós começamos com a evangelização. Então, a gente estava no período de oração, né? E agora entramos na evangelização, né? E a gente sabe que quando a gente entra nesse propósito de evangelização, é um pouquinho mais, né? Assim, a gente recebe mais pancada, né? Começa a vir mais coisas, né? Mas Deus, né? Ele está conosco, né? Deus tem nos orientado, tem falado conosco, enfim, é algo que foi acrescentado aí na minha caminhada, né? Porque antes, assim, eu já trabalho com escola dominical, né? Já trabalhei com um grupo de irmãs, já trabalhei com crianças, só que Deus vai só acrescentando. Aí uma hora né, a gente vai fazer alguma coisa aqui, outra hora é lá, e agora acrescentou isso ali. Agora a gente partiu para a evangelização, coisa que eu já tinha falado. Eu falei assim, eu não tenho jeito, porque a cada um Deus dá um dom, né? A gente vai ver lá na palavra que tem isso. Só que quando, né, mais uma vez eu digo, quando Deus tem um propósito, né, ele não chama pessoas capacitadas, não. Ele capacita aqueles os quais ele chamou. Ele capacita e ele usa pessoas para orientar também, para capacitar, né, as pessoas às quais ele chamou. E agora, né, a gente está sendo chamado para a evangelização. E é assim, como eu disse, não é fácil, é mais uma caminhada, né? A gente reúne o grupo, enfim, começando essa semana. Até agora nós fizemos só uma, vai ser agora no início, vai ser uma vez por semana, né? E é um novo assim que está surgindo aí, né? Mais algo que Deus tem enviado, além de outras coisas, né? Que sempre, assim, na nossa igreja, no nosso ministério, né, chamam assim, a gente levar uma palavra, né? E aí agora, né, como foi falado aí, já me chamaram de outra igreja também. Então, a gente não pode parar, né? A gente tem que saber, a gente tem o nosso trabalho, né? A gente precisa do nosso sustento, né? Aí a gente tem que se esforçar naquilo ali, mas só que a gente tem que se esforçar também na obra de Deus. A gente jamais pode colocar o nosso trabalho à frente, que a gente tem, que Deus, olha, uma coisa é certa, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. A palavra de Deus diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele acrescenta as demais coisas com toda certeza, mas a gente precisa confiar, né? A gente precisa confiar
precisa se dedicar, que às vezes a pessoa não tem tempo, né? Realmente, porque tem alguns trabalhos que até ocupam mais tempo, mas se a gente for dar uma olhadinha, a gente tira tempo para tanta coisa e não vai tirar um tempinho para se dedicar à obra de Deus, se dedicar a um estudo, né? Se dedicar aí a uma mentoria que a gente sabe que vai ajudar, né? Então a gente precisa tirar esse tempinho, sim, né? Às vezes, por exemplo, a mentoria, é 1 hora e meia, né, ali de aula. Quando a gente não pode ali no presencial, conforme aconteceu comigo uma vez, né? A gente vai lá para assistir gravado, mas a gente tem que fazer, a gente tem que se preparar para poder fazer a obra de Deus da melhor forma possível e com sempre acrescentados. Isso é bom. Hoje em dia, a Maria de Fátima é empreendedora, evangelista, eu fui contando aqui, evangelista, Nossa, ministério de louvor. E quando ela me falou sobre, ela disse, vou dar uma palavra sobre Rosa. Não, aí é uma palestra. Se tornou uma palestrante, porque é temática. É um tema, né? Então, é um assunto temático. E está já se programando, nós já estamos trabalhando junto. Ô, Cristiane, que é a Cristiane do nosso grupo também, tudo bem, minha amada? E ela também vai fazer live com a gente. É já uma futura escritora. Ela já começou a dar os primeiros passos. Só que eu já cheguei, eu acho que em 5 itens. Olha só vou acrescentando coisas. Quando eu conversei com a Maria de Fátima, ela estava tão tímida, e hoje em dia, assim, que maravilha ver aí evangelizador, está evangelizando, já está em missão, uma missionária, e ela já. São muitas coisas. Agora, quando ela me contou a novidade ontem, que a palestra, eu digo, nossa, gente, eu vibro, assim, palestrante e agora escritora, olha só, que ela vai escrever o capítulo dela no nosso e-book, que é o fruto da mentoria. Ai, Maria de Fátima, nossa live, ela é curta mesmo, bem objetiva, para não ficar cansativa. Então, a gente faz mesmo um tempo em que as pessoas degustam e ficam com aquele gostinho de quero mais, porque nós estamos com gostinho de quero mais, mas a Maria de Fátima vai voltar, já quando tiver tudo pronto, com e-book já para apresentar, vamos trazer aí as outras águias, e graças a Deus, que eu assim, eu fico maravilhada por Deus ter colocado essas pessoas boas na minha vida. Faça suas considerações finais, seus agradecimentos aí para quem está nos assistindo, para a gente já se despedir. E eu vou fazer, né, também os meus agradecimentos. No final você ora e a gente encerra. Fique à vontade para fazer seus agradecimentos e se despedir das pessoas. bem, gente, primeiramente, lógico, com toda certeza, quero agradecer a Deus, né, por me permitir, né, estar aqui, por me permitir conhecer essa pessoa maravilhosa, né, que é a Marcinelli. Obrigada, Marcinelli, por você ter ajudado muito, muito mesmo. Você é uma bênção, né, como eu disse. Deus colocou aí no propósito que Ele tem na minha vida. Né? Quero agradecer a vocês, né, que estão assistindo, que seja ao vivo, né, ou depois, quando estiver gravado. Né? Agradeço a vocês e agradeço, assim, a cada momento, né, que eu posso, que eu tenho de estar falando, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, agradeço por todos esses momentos. Né? Muito obrigada, né, de coração, mais uma vez para a Marcinelli. Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo para todos vocês e que eu espero, né, que o meu testemunho possa ajudar, né, alguém aí que esteja ouvindo, que possa estar te ajudando, né, e você, né, pode perceber que é uma realidade, é a minha verdade, tá? Então, muito obrigada, um beijo para vocês. Muito obrigada a todos que participaram da nossa live e a quem está nos assistindo também. Gratidão. Fiquem com Deus. A Maria de Fátima vai fazer uma oração bem breve para encerrar nossa live. Deus abençoe cada um. Um beijo grande. E olha, vamos voar, que nós somos águias. Faça a oração final. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, Senhor.
Eu venho, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus, por esta rica oportunidade, qual o Senhor tem me concedido. Agradeço a Ti, Senhor, por Senhor ter colocado essas pessoas, Senhor, na minha vida. A Marcinelli, Senhor, continua abençoando, Senhor, a vida da Marcinelli. Cada uma pessoa que esteve presente, Senhor, assistindo essa live, que ainda vai assistir. Meu Deus querido, que o Senhor possa estar, Senhor, ó Deus, levando, Senhor, alegria, Senhor, a corações que se encontram aflitos por uma situação difícil, uma enfermidade, um problema, que muitas das vezes elas olham e não veem a solução, mas, Senhor, que elas possam olhar para Ti, entender que a solução está somente em Ti, e que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor pode resolver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, e também, Senhor, com a nossa fé. Que o Senhor possa estar, Senhor, aumentando a cada dia a nossa fé, nos dando força, Pai, nos dando, Senhor, capacidade, ó Pai, para estarmos, Senhor, continuando na nossa caminhada. Muito obrigada, Pai. Eu agradeço, sabendo que não merecemos nada, Senhor, mas pela Tua infinita graça e misericórdia somos abençoados. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até a próxima live, que vai vir outra pessoa também contando umas histórias que inspiram. Vai. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.